É um grande prazer reunir nesta manhã Bernardo Sorge, Paula Monteiro, ministro Barroso, embaixador Inácio Ibáñez, para a discussão de um tema que é o tema que foi abordado no livro organizado pelo Bernardo Sorge e por mim, no âmbito do projeto Plataforma Democrática. O tema é Religião e Democracia. O livro faz uma análise da experiência comparada de Brasil e da Europa em relação a este tema, abordando diversos ângulos da questão. Hoje nós não vamos discutir propriamente o livro, né, o que está em pauta aqui é o tema do livro, não haverá uma análise de cada um dos capítulos do livro, mas o Bernardo terá oportunamente tempo para fazer uma breve apresentação a respeito do livro, que já está disponível gratuitamente no site da Fundação Fernando Henrique Cardoso e também do projeto Plataforma Democrática. Dito isso, eu queria aqui mais uma vez agradecer não apenas o embaixador Inácio Ibáñez por estar hoje aqui conosco, mas o apoio da União Europeia por meio da sua delegação no Brasil, que financiou este projeto que resultou no livro que hoje nós lançamos. Queria agradecer também aqui a Paula Monteiro, que é antropóloga, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pesquisadora do SEBRAP. E, por último, mas não menos importante, agradecer ao ministro Luiz Roberto Barroso, que é sempre de uma gentileza extraordinária com a Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu não me lembro do ministro ter recusado um convite nosso. Então, aqui o meu mais reiterado muito obrigado, ministro. Queria agradecer aqui, não se trata nem sequer de agradecer, mas se trata de dar o crédito e reconhecer os imensos méritos do Bernardo na decisão de abordar esse tema, religião e democracia. Isso faz parte de um esforço nosso, quando eu me refiro a nosso, é o Plataforma Democrática, que é um projeto da Fundação Fernando Henrique Cardoso, em parceria com o Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, dirigido pelo Bernardo, de abordar temas que são temas que hoje constituem elementos-chave do discurso de ataque à democracia, do discurso de ódio que se dissemina offline, mas, sobretudo, nas redes sociais. É a nossa firme convicção de que nós precisamos enfrentar esses temas para poder superá-los, superar o tipo de mal-entendido, de crispação, de polarização que se tem criado em torno deles. Basta mencionar aqui as cenas a que nós assistimos nesta última semana, que são uma espécie de culminância do grau extremo a que chegamos, eu diria, as raias do delírio, né? E há, obviamente, um elemento de confusão entre política e religião que é extremamente perigoso para a convivência civilizada e para o futuro da democracia. E o grande mérito de ter escolhido esse tema, de ter coordenado esse esforço de pesquisa, que terá continuidade, não é meu, é do Bernardo. Então, a César, o que é de César. Eu já falei bastante, queria passar a palavra agora ao embaixador Inácio Ibáñez. Bom dia a todos e a todas, estimado Sérgio, Fausto, prezados panelistas, ministro Luís Roberto Barroso, professora Paula Monteiro, Bernardo Sorge. Começo minha breve intervenção por agradecer à Fundação Fernando Henrique Cardoso pela iniciativa da organização desse webinário sobre democracia e religião, os desafios a enfrentar. Contamos para isso com participação dos ilustres panelistas, especialistas na área de reconhecida excelência. O nosso evento insere-se no conjunto de contribuições ao debate público sobre temas vinculados ao pluralismo de valores e aos princípios de universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos contextos europeu e brasileiro. É fruto da proveitosa cooperação entre a delegação da União Europeia e a Fundação Fernando Henrique Cardoso, que apreciamos e gostaríamos de manter e ampliar.
Parabenizo a Fundação e o Centro Elstein de Pesquisas Sociais pela iniciativa Plataforma Democrática, focada no fortalecimento das instituições e da cultura democrática na América Latina, através do debate sobre vários aspectos da democracia. O motivo, o pretexto de nossa discussão é o livro mais recente publicado nesse quadro, Religião e Democracia na Europa e no Brasil. A publicação nos permite ressaltar a complexidade do tema e ampliar o compartimento de sua compreensão e de sua projeção, tanto no espaço público quanto no privado em nossas sociedades. Reconhecer as diferentes trajetórias e dinâmicas na abordagem do tema em nossos países é fundamental para reduzir a intolerância e estigmatização de sensibilidades e identidades culturais e promover o diálogo para o enfrentamento de desafios próprios às sociedades democráticas. Deixando o objetivo principal do debate aos ilustres panelistas, gostaria de compartilhar a perspectiva europeia do tema. A União Europeia promove e defende o respeito pela dignidade humana e a observância universal dos direitos e liberdades fundamentais como princípios orientadores de sua política externa. A Convenção Europeia dos Direitos Humanos é considerada um dos sistemas de direito internacional mais bem-sucedidos na proteção dos direitos humanos. Nela está claramente explicitado o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Tal postulado confere intrinsecamente a liberdade de manifestar a sua religião ou a sua crença, individual ou coletivamente, em público e em privado, por meio do culto, do ensino, de práticas e da celebração de ritos. A experiência singular da União Europeia consiste em juntar e respeitar diversos padrões nacionais de relação entre Estado e religião, mas sempre com a premissa de respeitar os princípios da neutralidade do Estado, da igualdade dos cidadãos e da liberdade religiosa. Este direito é inequivocamente fundamental para todos os seres humanos. No entanto, ao longo do tempo, e mesmo atualmente, assistimos na Europa e fora da Europa a injustiças e atos de violência cometidos contra terceiros, com base na sua religião, convicção ou ateísmo. A pandemia Covid-19 teve um impacto no pleno exercício do direito da liberdade de reunião pacífica e a liberdade de religião ou de crença. A União Europeia condenou, em especial, a exacerbação da discriminação do discurso e dos crimes de ódio e a transformação das minorias religiosas em bodes expiatórios durante a propagação da pandemia. De forma concreta, a iniciativa, a União Europeia manifestou sistematicamente a sua preocupação com as violações da liberdade de religião ou de convicção nos diálogos políticos com os países parceiros. É evidente para a União Europeia que a promoção da liberdade de religião ou de convicção não pode ser um pretexto para justificar violações dos direitos humanos, incluindo as que afetam mulheres, crianças e adolescentes, pessoas pertencentes a minorias religiosas ou não crentes, bem como pessoas em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero. O compromisso da União Europeia para com a defesa e a promoção da liberdade de religião ou de convicção assenta-se no multilateralismo, nomeadamente na sua participação nas instâncias das Nações Unidas consagradas aos direitos humanos e nas iniciativas promovidas nesse fórum multilateral, e baseia-se nos princípios da igualdade, da não discriminação e da universalidade. Ao encerrar, permito-me reiterar o entendimento que impulsiona nosso apoio entusiasmado ao debate do tema deste webinário. Compreender o papel da religião e das convicções ajuda a compreender as diferentes visões do mundo. As relações entre a religião e Estado é fundamental para construir sociedades pacíficas
inclusivas, resilientes aos conflitos. É importante também, como mencionaram os autores da obra, encarar, analisar e debater esse tema com espírito aberto, entendendo os nuances, diferenças e respeitando-as com o objetivo de ampliar o entendimento nesse mundo cheio de complexidades e propenso às simplificações. Desejo a todos um debate muito enriquecedor. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, não apenas pela excelente introdução, mas também pelo apoio que nunca nos tem faltado. Bernardo, a bola está com você agora, 10 minutos. Obrigado, Sérgio. Um bom dia para todos e meus agradecimentos à Fundação e à União Europeia, ao público participante e, em particular, ao ministro Barroso e à professora Paula Monteiro por se disporem a participar deste seminário. Hoje vivemos um momento histórico, no qual as democracias sofrem um ataque de ideologias autoritárias que mobilizam, em combinações diferentes, temas nacionalistas e religiosos. Não se trata de entrar em um debate escolástico sobre o que seja religião ou nacionalismo, inclusive porque, desde uma perspectiva democrática, cada cidadão tem direito de ter suas crenças e definir o que seja patriotismo. O que nos interessa aqui é avançar o debate público sobre como símbolos e instituições religiosas podem ser usadas para fragilizar as instituições democráticas e atacar direitos individuais e coletivos. Em princípio, o tema não deveria apresentar maiores dificuldades. Os valores e princípios que devem orientar as relações entre democracia e religião, aparentemente, são claros e facilmente demarcáveis. Acontece que as sociedades não se reduzem a princípios jurídicos teóricos gerais. Elas estão impregnadas de história, de padrões culturais, de várias camadas de significados e de grupos de interesse que colonizam o sistema político e espaço público. Além de que a democracia é um sistema em constante construção, inclusive porque assegura o direito a lutar por novos direitos. As democracias surgem a partir de três grandes rupturas em sociedades onde a religião perpassava, no passado, o conjunto das instituições sociais. Ao nível político, com a transferência da legitimidade do poder, antes otorgado pelos deuses, para a soberania popular. Ao nível do conhecimento, pela perda do monopólio das instituições religiosas para decidir o que é verdadeiro e o que não é. E ambas rupturas confluem e têm seu fundamento ético no reconhecimento de que cada indivíduo é um agente moral autônomo, com liberdade de pensar e expressar suas opiniões. As transformações destes princípios em práticas sociais efetivas, como sabemos, foi e continua sendo um processo complexo, nem sempre linear. O universo de pessoas que no passado eram efetivamente reconhecidas como portadores de direitos iguais, inclusive o de votar, era restringido a uma pequena minoria masculina, pertencentes a classes proprietárias. A permanência de valores e normas associadas a tradições religiosas teve continuidade na organização jurídica da família, nos direitos, ou melhor, falta de direitos das mulheres, das condutas sexuais, direitos reprodutivos e no sistema escolar. Dentro de uma perspectiva de longa duração, é indubitável que avançamos muito, ainda que nem sempre em forma linear. Avanços nos quais
os mais diversos movimentos sociais tiveram um papel central. Porém, como acontece na vida social, transformações sociais progressistas produzem reações que são catalisadas e alimentadas por líderes e movimentos políticos reacionários. A situação do Brasil não é diferente. Avançamos, mas temos muito para andar. Inclusive em uma sociedade que a Paula certamente falará sobre esse tema, que sofreu mudanças na orientação religiosa da população, quebrando um certo monopólio histórico de representação da religião que estava nas mãos da Igreja Católica e surgindo novos grupos de interesse, muitas vezes, alguns deles, com estratégias agressivas de intervenção na vida política. Se faz necessário debate público, que muitas vezes é contornado, seja por medo de ferir susceptibilidades ou por cálculos eleitorais. Um debate que não implica em enfrentar os defensores da democracia com as confissões religiosas. Muito pelo contrário. A separação entre Estado e religião não só protege a democracia, como, na mesma medida, protege as religiões. Pois a história mostra que a mistura entre religião com poder político deturpa, deforma e corrompe as instituições religiosas. Acreditamos que, nesta perspectiva de um Brasil plural que respeita a diversidade de crenças, onde o Estado se mantém neutro em relação às opções religiosas de cada um, pode avançar um diálogo para construir um país melhor. Para ir finalizando, no ano passado, Plataforma Democrática lançou um livro sobre democracia, religião e educação. Hoje apresentamos um livro onde ampliamos o debate para incluir o tema da família e sexualidade numa perspectiva comparada com a Europa. No momento, estamos trabalhando em um texto sobre o ensino religioso associado aos valores democráticos que ficará pronto no próximo semestre. O texto apresentará algumas diretrizes pedagógicas para transformar o ensino religioso, matéria de oferta obrigatória e de presença facultativa de acordo com a Constituição. Partimos das diretrizes básicas da BNCC, que em certa medida foram colocadas em xeque pela decisão do Supremo de permitir o ensino confessional, que tema que certamente o ministro Barroso tem muito a dizer. Nas democracias, as crenças religiosas ou não são do âmbito da vida particular e, quando se referem à minoridade, do âmbito da família. O papel do ensino religioso escolar deve ser o de mostrar a diversidade de crenças, de forma a diminuir os preconceitos produto da ignorância e do desconhecimento, enfatizando, em particular, a educação dos valores democráticos que sustentam a convivência de crenças e do pluralismo em uma forma de convivência pacífica e de respeito à diversidade. A defesa da neutralidade do Estado, do Estado em relação à variedade de crenças religiosas é fundamental para a democracia. Esperamos que este seminário contribua para avançar o debate público, sem o qual corremos o risco de retrocessos, que podem levar a questionar as liberdades conquistadas e o avanço na sociedade mais livre, plural e respeitosa da diversidade. Novamente, meu agradecimento aos palestrantes. E só queria lembrar, Sérgio, agradeço os teus comentários sobre minha labor na frente da Plataforma Democrática, que não seria possível sem a cooperação e a colaboração permanente tua e de colaboradores como a Bia e a Lili, às quais reconheço publicamente a sua contribuição. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Bernardo. Paulo, eu já te passo a palavra. Só um comentário muito breve. Havia aqui no chat Alexandre dizendo: não, os livros são muito bons, mas é preciso produzir material de maior alcance. E ele tem toda a razão. Essa terceira publicação que faremos, Alexandre, justamente tem este objetivo, de ir muito além das fronteiras da academia, de um público, enfim, letrado, diretamente ligado a este tema. Mas seu registro está anotadíssimo aqui. Paula, te passo a palavra, você é uma das autoras de artigos para o livro, e eu faço aqui o papel chato de controlar o seu tempo, 15 minutos. Obrigada, Sérgio. Bom dia a todos e todas. Agradeço primeiro a iniciativa muito importante da Fundação, do Bernardo e do Sérgio por esse debate, que é sempre muito produtivo. Cumprimento meus colegas e cumprimento também a audiência desta sessão. A minha contribuição ao debate vai ser pensar um pouco criticamente o conceito de liberdade religiosa, que sempre é pensado como um dos pilares da democracia contemporânea. Ela parte, essa minha reflexão, de um sentimento um pouco de perplexidade quando a gente olha a cena contemporânea, e muitos de nós experimentamos essa sensação de que um dos mais caros e longevos princípios democráticos seculares, que é a liberdade religiosa, vem sendo utilizada para fazer exatamente o inverso, né? No Brasil e em outros países, para justificar justamente a intolerância religiosa. Então, eu me refiro aqui a inúmeros episódios de desqualificação das religiões afro-brasileiras como coisas do demônio, por parte das lideranças neopentecostais, mas também as acusações de idolatria contra as imagens católicas que são feitas pela própria Igreja Católica. Para contribuir com esse debate, penso que é preciso entender esses fenômenos não pela crítica aos atores, não dizendo que eles são fanáticos, que eles são antidemocráticos, que eles são intolerantes. Acho que não se pode esperar corrigir o comportamento dos atores, tem que se tentar compreender quais os limites e os enquadramentos que favorecem esse tipo de percepção. Então, eu me proponho uma reflexão crítica dos limites e das contradições inerentes ao próprio enquadramento jurídico destinado a garantir a liberdade religiosa. Essas contradições, elas se tornam mais evidentes quando se quer proteger a liberdade religiosa em um momento no qual se exige também a proteção ao pluralismo religioso como princípio democrático. É aí que a coisa fica mais complicada. Era mais fácil sustentar a liberdade religiosa quando você tinha uma religião hegemônica. Mas quando você precisa sustentar a liberdade religiosa de todas as religiões, começa a haver uma tensão entre as duas proposições. Então, as tensões inerentes a essa dupla proteção da liberdade religiosa e do pluralismo religioso emergem justamente no contexto atual, né, em que as instituições católicas perdem a sua hegemonia, as denominações neopentecostais disputam seu espaço de influência na esfera pública e cresce o número de pessoas que não se apresenta como pertencentes a nenhuma religião. Então, como proteger tudo isso ao mesmo tempo? A partir desses fatos, me proponho, para a nossa reflexão, o seguinte argumento. Embora o preceito da liberdade religiosa tenha se tornado o pilar sobre o qual se assentam todos os outros direitos humanos, ele pode ser considerado, no contexto atual, um princípio jurídico-político limitado e mesmo insuficiente para fazer frente às demandas de reconhecimento de uma sociedade pluralística. Uma das razões dessa insuficiência pode estar situada nas camadas de sentido que configuram o conceito de liberdade religiosa. Isso por quê? Primeiro, trata-se de um conceito profundamente demarcado por suas raízes cristãs. A noção de religião, que está incrustada nesse conceito, é a religião católica. Segundo,
porque o termo é pouco preciso e remete a muitas dimensões da vida social. Ele remete à liberdade de culto, remete à liberdade de opinião, remete à liberdade de expressão, mas também à liberdade de organização de igreja. Essa pluridimensionalidade das acepções da liberdade religiosa faculta seu múltiplo uso por diferentes atores sociais. Atores religiosos e não religiosos, atores individuais e atores coletivos, que atribuem ao conceito seus próprios sentidos em diferentes contextos. Trata-se de um termo que mobiliza uma ideia de religião espelhada especificamente no cristianismo, o que também limita o seu alcance. Me parece, portanto, essencial ao debate descrever os modos de constitucionalização da liberdade religiosa, pelo menos no Brasil, à luz dessas características que eu aqui elenquei. A primeira observação a ser feita: o termo liberdade religiosa não aparece nem na redação dos textos constitucionais do Império, nem nos textos republicanos. Essa expressão não existe nas nossas constituições. Além disso, aquilo que as normas visam proteger na religião se dispersa por um monte de artigos relativos a várias coisas diferentes. Então, a liberdade religiosa se expressa no casamento, se expressa na educação, se expressa no cemitério, se expressa nos votos, se expressa na assistência militar, se expressa nos impostos. Também se percebem continuidades e descontinuidades no modo como cada uma dessas constituições articulou as diferentes acepções de proteção à religião. Para dar alguns exemplos, a Constituição de 1891 abole o conceito de religião oficial, presente na Constituição do Império, mas aqui tratava-se menos de proteger a liberdade de crença do que proteger os limites de avanço dos poderes da Igreja Católica para governar populações. Então, tratava-se de proteger o Estado contra a força da Igreja Católica. Essa Constituição se caracterizou por um rigoroso arcabouço separatista entre Igreja e Estado. Nesse período, a defesa da liberdade religiosa, qual era o sentido nesse momento? Quem invocava esse direito? Eram os católicos que invocavam a liberdade religiosa. Por quê? Porque eles se viam injustiçados e perseguidos pela perda dos seus privilégios no campo político e no campo moral, pela abolição do monopólio sobre o ensino, sobre os sacramentos, e, em particular, com a introdução do ensino público e do casamento civil. A versão constitucional do período varguista, já em 1934, embora tenha sido efêmera, referenda uma outra associação, uma associação entre liberdade de consciência, liberdade de crença e liberdade de culto. Essa conexão ela foi suprimida do substitutivo de 37, que acompanha a instauração do período da ditadura. A Constituição de 37 não menciona a liberdade de consciência e de crença. Então, nós temos, nos momentos de ditadura, a liberdade religiosa, como liberdade de consciência, ela é suprimida das constituições. Apenas se reitera a permissão para que indivíduos e confissões religiosas possam exercer publicamente e livremente o seu culto, mas não a sua crença e a sua consciência. Já na Constituição de 46, com a reabertura democrática, a liberdade religiosa ganha um outro sentido, como, novamente, liberdade de consciência e um direito inviolável. A Constituição também introduz, essa Constituição de 46, uma novidade, a imunidade tributária dos templos como proteção de liberdade religiosa. Vamos agora à Constituição de 88. Ela é muito especial, essa Constituição, porque ela marca o retorno do país ao regime democrático e confere especial atenção ao tema da liberdade religiosa. Isso que é interessante, justamente, quando a gente pensa que a gente está num momento de plena democracia, o tema da religião aparece com força e ele ele penetra a Constituição de 88 por todos os lados.
a restauração da liberdade de expressão era prioritária como antídoto ao autoritarismo. Mas a expressiva presença de representantes religiosos no processo constituinte contribuiu para a convergência do sentido de liberdade de expressão com o de liberdade de religião, facilitando a ampliação das pautas em defesa da religião. Em particular, fixou-se o entendimento segundo o qual a decisão sobre a organização religiosa passa a ser prerrogativa privativa das autoridades religiosas. Esses exemplos nos mostram que, embora a literatura jurídica e das ciências sociais se refiram constantemente ao conceito da liberdade religiosa, como se ele estivesse nomeando um direito bem assentado nas constituições, quanto ao seu sentido e quanto à sua realidade, vemos que os sentidos conferidos à liberdade religiosa são múltiplos e atravessados pelas configurações, pelas disputas e alianças entre Estado, Igreja Católica e outras religiões cristãs em diferentes momentos da história republicana. A novidade apresentada pela Carta de 88, no entanto, foi a centralidade que ela concedeu aos direitos humanos e o modo como articulou a proteção dos direitos humanos, a salvaguarda dos direitos de diversidade, tal como vinham sido regulados pelo direito internacional. O reconhecimento dos direitos culturais e a extensão da tutela do Estado em proteção das minorias étnicas colocou no coração da Constituição de 88 a garantia de um tratamento igualitário para todas as religiões. Isso significou estender a todas as mesmas proteções, os mesmos privilégios, as mesmas garantias já oferecidas à Igreja Católica e, por consequência, estimular a competição e o antagonismo entre as religiões. Nesse novo contexto, em que não há perseguição estatal oficial contra as minorias, a liberdade religiosa se torna uma ferramenta nas mãos dos religiosos ativistas para manter ou reivindicar ao Estado sua proteção para os privilégios de maioria. Os constituintes católicos se ressentem do fim da primazia cristã no campo religioso, em nome da igualdade de todos os cultos, e se ressentem do reconhecimento das prerrogativas de manifestações públicas das religiões não católicas, que, ao seu ver, outorga a essas religiões o direito de uma religião criticar a outra. Nesse novo espaço de incerteza, aberto pelas condições igualitárias instituídas pelo princípio constitucional do pluralismo, as disputas em torno da liberdade religiosa ganham perturbadora atualidade. A oposição entre a reivindicação clássica de liberdade religiosa enquanto liberdade de crença e, mais contemporaneamente, enquanto liberdade de expressão de identidade, suscita a emergência de tensões não previstas no regime da proteção de liberdade religiosa. E mais ainda, a modelagem cristã do conceito de religião, enquanto liberdade de crença e de fé, indica porque é tão difícil atender às expectativas de multiculturalização do direito à liberdade religiosa. Muito obrigada. Obrigado, Paula. Olha, de uma precisão, você ganhou um crédito de 2 minutos na sua exposição. Você tem 2 opções. Você pode reter esse crédito para utilização posterior ou vendê-lo aqui ao ministro Barroso, e aí o mercado determinará o preço segundo a lei da oferta e da demanda. Cedo graciosamente. Opa! Pronto, ministro. É muito prazer e muita honra de estar aqui atendendo uma vez mais o convite da Fundação Fernando Henrique Cardoso, do professor Sérgio Fausto, a quem cumprimento. Cumprimento também o professor Bernardo Sorge, a professora Paula Monteiro e o embaixador Inácio Ibanez, da União Europeia no Brasil. Eu me sinto muito à vontade, Sérgio, para falar sobre esse tema, porque a minha vida em matéria de religião foi muito plural. Eu sou filho de mãe judia,
e, portanto, sou tecnicamente judeu e assim reconhecido pela comunidade. Sou filho de pai católico, e, curiosamente, porque o Brasil é muito singular, era a família católica do meu pai, que não aceitava muito ele ser casado com uma judia fora da igreja, porque nenhum dos dois se converteu. Depois eu morei nos Estados Unidos, num intercâmbio, quando eu era bem jovem, com uma família presbiteriana muito religiosa, e, portanto, eu frequentava a igreja com eles todos os domingos no Sunday School. E quando eu fiz o meu mestrado em Yale, o meu vizinho de porta era da Arábia Saudita, muçulmano, e nós ficamos muito amigos, e eu convivia com ele e com as práticas dele, da família dele, embora, mais uma vez, eu tivesse flagrado na garagem tomando um conhaquezinho, mas essa Ninguém é de ferro, ministro. Essa é outra história. Portanto, o pluralismo religioso é uma parte importante da minha vida e da minha visão de mundo, eu diria. Além disso, eu sou professor de Direito Constitucional há muitos anos, e é o que eu sou de verdade. Eu dou aula regularmente, eu estou ministro, mas eu sou um professor que ainda dou aula na graduação e na pós-graduação, todas as sextas-feiras. E o constitucionalismo, o direito constitucional, ele é produto de 3 grandes movimentos: o contratualismo, o iluminismo e o liberalismo. O contratualismo, esse pacto implícito entre os homens para saírem do estado da natureza e se submeterem ao Estado soberano que lhe proporciona ordem e garantia da propriedade e da sua liberdade, e que procurou impor uma religião, num primeiro momento. O iluminismo, que é precisamente essa separação entre o conhecimento e a ciência, e a religião e a fé, do outro lado, iluminismo entendido como razão, ciência, humanismo e progresso social. Em terceiro lugar, o liberalismo, que é essa ideia de limitação do poder e respeito aos direitos fundamentais de todos, inclusive o da liberdade religiosa. A liberdade religiosa, ela foi um capítulo muito importante do avanço do liberalismo nos escritos de Locke, que é o grande precursor, o grande filósofo, inspirador do liberalismo, da própria Declaração de Independência Americana. E, portanto, com o liberalismo, a liberdade religiosa começa a entrar no cenário político institucional, superando na Europa, sobretudo, um longo período de guerras religiosas entre segmentos diferentes, cristianismo e islamismo, católicos e protestantes, e os judeus, como o Bernardo bem sabe, historicamente perseguidos desde sempre até a culminância do Holocausto. Além disso, e, portanto, a questão da liberdade religiosa faz parte da minha própria formação acadêmica, e como advogado, Sérgio, eu fui advogado muitos anos, 30 anos, eu fui advogado no caso da anencefalia, o primeiro caso decidido pelo Supremo de interrupção da gestação. Eu fui advogado no caso das pesquisas com células-tronco embrionárias no Supremo, e fui advogado no caso das uniões homoafetivas. O pessoal lá do escritório chamava de kit excomunhão, esse conjunto de ações que nós advogávamos, que, de certa forma, geravam algum grau de tensão com a religiosidade das pessoas. Um ponto muito interessante que está na introdução, que o Bernardo e você, Sérgio, fazem ao livro, é que por muito tempo se militou na crença de que o Estado moderno, a Revolução Científica e o Iluminismo fossem empurrar a religião e a religiosidade para a margem da história, superado pelo racionalismo e pelos avanços tecnológicos. E, durante muito tempo, muita gente acreditou que efetivamente fosse ser assim. Eu fiz uma anotação aqui. Thomas Woolston, no início do século XVIII, escreveu que o cristianismo morreria até 1900, previsão que foi considerada excessivamente conservadora pelo Voltaire, e nós bem sabemos, Marx, quando já avançado o século XIX, proclamou que a evolução da história levaria ao ocaso da religião. Todos eles erraram, e é certo que a modernidade trouxe uma secularização, trouxe a laicidade
do Estado e a separação entre a ciência e a fé, e a religião foi, em grande parte, empurrada para a vida privada. Mas a verdade é que, mesmo depois de Copérnico, Galileu e Keller, com a teoria heliocêntrica do cosmos que contrariava o entendimento religioso, com Darwin e a sua origem das espécies e a seleção natural, e a física moderna, com a teoria da relatividade e com a mecânica quântica, nada disso arrefeceu o sentimento religioso. As pesquisas demonstram, eu tenho as estatísticas aqui, 84% da população mundial professam alguma religião, e no Brasil apenas 8% das pessoas entrevistadas dizem não possuir religião. De modo que cabe aqui as palavras do historiador Yuval Noah Harari, em que ele escreveu: mais de um século após Nietzsche tê-lo pronunciado morto, Deus fez um retorno triunfal. E uma última observação ainda nessa parte histórica: muita gente procura associar, muitas vezes, a religiosidade a uma visão atrasada da vida e a estados que não conseguiram evoluir política e socialmente. Eu penso que essa também é uma visão equivocada e, de certa forma, preconceituosa da vida. Se nós olharmos para o mundo, nós veremos estados modernos, plurais e seculares, onde a religião tem um papel muito importante, como, por exemplo, os Estados Unidos e como, por exemplo, o Japão. O que é muito importante, e aqui já começando a migrar para a área do direito e da filosofia jurídica, o que é fundamental aqui é um conceito do John Rawls, que é o de razão pública. É que, para ser colocado no espaço público, as ideias eventualmente religiosas precisam passar por um filtro, que é o filtro da argumentação racional e que possa ser aceitável por todas as pessoas. A ideia de razão pública é que no espaço público devem prevalecer os argumentos que possam ser aceitados, possam ser aceitos por todas as pessoas como sendo razoáveis e que não sejam excludentes. Portanto, alguém pode, evidentemente, ser contrário, por exemplo, ao aborto, sob o fundamento de que entende que a vida começa desde a concepção. Mas, se disser, eu sou contra o aborto porque é um pecado, esse não é um argumento próprio do espaço público, porque essa é uma compreensão religiosa e não uma compreensão laica do problema. Eu vou deixar para os debates, mas, como eu possivelmente sou o mais antigo aqui, disputando com o Bernardo, talvez, eu acompanhei ao longo da história mundial, quer dizer, na minha vida, portanto, não vou falar de Holocausto, mas ao longo da minha vida, processos em que a religião desempenhou um papel muito interessante em diferentes partes do mundo. Nos Estados Unidos, em diferentes momentos, desde o Kennedy, que foi o primeiro presidente católico, quando a religião fica um pouco à margem do espaço público, e depois vem um revival da religiosidade, sobretudo depois da decisão em Roe versus Wade, que vai desaguar na eleição do Ronald Reagan e de uma parceria que nos Estados Unidos se firmou entre os republicanos e o pensamento evangélico mais conservador e que dura até hoje. Na eleição do Trump, em 2016, ele teve 81% dos votos evangélicos, o que é muito expressivo. Eu acompanhei de longe, mas acompanhei já adulto a revolução dos ayatolás no Irã, pondo fim ao regime do Shah e um processo de secularização forçada da civilização, da cultura persa, eu diria. Nós todos assistimos à Primavera Árabe e que, de certa forma, acabou sendo capturada, pelo menos em alguns países como Egito e Tunísia, por grupos religiosos fundamentalistas, e todo mundo assistiu à Turquia, depois de um esforço extraordinário nos anos 20 e 30 do Atatürk para a criação de uma sociedade secular,
hoje a Turquia, sob Erdogan, vive de novo um processo de volta a um certo fundamentalismo religioso islâmico que esvaziou, eu penso, a expressão democrática que se pretendeu criar na Turquia. A Constituição brasileira, como a professora Paula Monteiro já destacou, deu uma certa ênfase à liberdade religiosa nas duas dimensões que a liberdade religiosa deve ter. A de que seja efetivamente assegurada a liberdade de consciência, o Estado protege o direito das pessoas professarem a religião que melhor lhes aprouver, desde que, evidentemente, não haja violência nem interferência com os direitos de outras pessoas, e a Constituição brasileira veda que o Estado estabeleça cultos religiosos ou apoie igrejas. Portanto, a defesa da liberdade religiosa e a imposição da neutralidade, que é o que dá a laicidade ao Estado. Com um dispositivo que se tornou controvertido no Supremo Tribunal Federal, que é o do artigo 210, parágrafo 1º, que prevê o ensino religioso facultativo nas escolas públicas. E aqui eu chego nas 3 principais decisões do Supremo, Sérgio, Bernardo, professora Paula, embaixador, sobre a questão da liberdade religiosa. E aqui eu tenho uma observação pessoal interessante. Eu estou há 9 anos no Supremo e, na grande maioria dos casos, eu vi uma estatística recentemente, eu sou um dos ministros que mais forma a maioria no Supremo ao longo desse período. Mas, curiosamente, nos 3 casos sobre liberdade religiosa, em 2 deles eu fiquei vencido, pela visão que eu tenho plural e laica do Estado. O primeiro caso era o caso sobre o ensino religioso confessional em escolas públicas. O Brasil tinha um acordo com a Santa Sé para ensino religioso católico nas escolas públicas, sem excluir os outros, mas a previsão de que fosse um ensino religioso católico. Houve uma ação perante o Supremo e a minha posição, que perdeu por 6-5, foi uma votação bem apertada, era a de que o ensino religioso nas escolas públicas tinha que ser um ensino histórico e doutrinário sobre as religiões. Portanto, a história de cada um e a visão filosófica de cada um, mas que não é admitido nem desejável um ensino católico por um padre ou judaico por um rabino ou protestante por um pastor. A escola pública é um espaço que não deve ter o ensino confessional. É a visão que eu perfilhei nesse caso e que não prevaleceu. Prevaleceu no Supremo, onde a Igreja Católica é influente. Eu fiz uma audiência pública e compareceram representantes de todas as religiões e, na verdade, só a Igreja Católica defendia o ensino religioso confessional. Nem o rabino, nem os pastores, nem os educadores, em geral, defendiam esse ponto de vista. Mas foi o que prevaleceu na decisão do Supremo, apenas plural. Pode ter um padre, pode ter um rabino, pode ter um pastor. Não é necessariamente católico, mas eu penso que ali era uma questão de hegemonia da Igreja Católica que se manteve. O segundo caso, em que eu também votei vencido, foi o do homeschooling, possibilidade do ensino doméstico. E aqui eu acho que o ideal é que as crianças tenham aula na escola. A minha posição é que as crianças devem ir para a escola para conviverem e para socializarem. Porém, eu considero que é um direito fundamental à liberdade religiosa os pais, se assim entenderem, darem uma educação doméstica religiosa aos seus filhos. Eu acho que é um direito. Acho isso em relação aos judeus ortodoxos, que têm essa opção, Bernardo saberá, e acho que famílias evangélicas tradicionais também preferem. Eu não prefiro, eu não acho bom, mas acho que é um direito.
E se é um direito fundamental, não faz diferença se eu acho bom ou ruim. Se é um direito fundamental, não depende de outorga do Estado. As pessoas podem desfrutá-lo. Mas também aqui não prevaleceu a minha opinião. O Supremo aí deu uma decisão intermediária, dizendo que pode, desde que a lei venha a autorizar e regulamentar. Portanto, não extraíram essa consequência diretamente da liberdade religiosa, mas disseram que deve ser uma decisão do Congresso. Também aqui eu votei vencido. E, às vezes, interpretar a Constituição e as leis não é fazer o que a gente gosta, é fazer o que é certo. E a mim me parecia que isso era o certo. E, por fim, o Supremo, nesse caso eu votei favoravelmente, também aqueceu ao que se denominou sacrifício de animais. Algumas religiões, sobretudo de matrizes africanas, mais recentemente, têm um processo de sacralização de animais. Nós recebemos muitas lideranças religiosas dos cultos africanos que expunham que havia uma sacralização do animal e a preocupação em não gerar sofrimento, e que aquilo era um capítulo importante da fé deles e dos ritos deles, e o Supremo aqueceu que era legítimo. De novo, não é uma questão de preferir ou não preferir, de gostar ou não gostar, é uma questão de respeitar o direito dos outros professarem a crença que melhor lhes aprouver. Portanto, essas foram as três situações em que o tema chegou ao Supremo Tribunal Federal: ensino confessional, homeschooling e sacrifício de animais. E, por fim, para ficar dentro do meu tempo e não ter que usar os 2 minutos que a professora Paula Monteiro jamais venderia, eu tenho certeza que ela me cederia gentilmente. Nós vivemos hoje no Brasil, eu não sou comentarista político, mas é impossível deixar de reconhecer que há uma ascensão relevante da presença da religião no espaço público brasileiro. A anotação que eu pude fazer é que, em 1970, 5% dos brasileiros eram evangélicos. Hoje em dia, esse percentual se aproxima ou em torno de 30% da população brasileira. Houve, portanto, uma ascensão vertiginosa, eu diria, das diferentes denominações evangélicas, desde as mais tradicionais. Eu, aliás, dentro do meu pluralismo pessoal religioso, durante 15 anos, eu tive como sócia e quem dirigia o meu escritório era a professora Ana Paula Barcelos, que é uma mulher batista, altamente engajada na sua religiosidade. Em alguns daqueles casos do kit de comunhão, ela nem quis trabalhar, mas só para dizer que é perfeitamente possível o pluralismo e a tolerância religiosa. Há uma bancada evangélica com mais de 100 de parlamentares. Eu mesmo já tive a oportunidade de recebê-los e de conversarmos. E há uma pauta de costumes complexa, Sérgio. E eu procuro, quando eu converso com pessoas que têm uma visão religiosa, por exemplo, sobre o tema da interrupção da gestação, que é o tema talvez mais polêmico de todos. Eu que procuro convencer as pessoas, porque é o que eu acho certo, que é perfeitamente possível ser contra o aborto, não fazer o aborto e pregar para que as pessoas não façam, e ainda assim não achar que a criminalização seja uma boa política pública. Portanto, não é preciso conceder a própria crença, é possível militar na própria crença, mas achar que prender a mulher não é um bom caminho para o Estado, como, aliás, fazem todas as democracias desenvolvidas do mundo. Nenhuma delas criminaliza, simplesmente porque é uma má política pública. Em relação às uniões homoafetivas, também procuro demonstrar, não é obrigatório, é possível pregar contra, é possível não querer que os outros façam, mas é possível respeitar as pessoas que têm essa circunstância na vida. Não é uma escolha, é um fato da vida, é um destino, e o melhor que a gente pode fazer é respeitar, acolher e procurar dar direitos iguais. Portanto, na vida, a gente pode conviver com o diferente, respeitando o diferente, sem abrir mão das próprias crenças.
Essa é a maneira como eu procuro viver e é a maneira com a qual eu procuro conviver com as pessoas que têm uma posição, às vezes, radicalmente diferente daquela que me parece correta. Fiz um registro final, antes de começarmos o nosso debate, Sérgio, a religião, como quase tudo na vida, pode ser usada para bem e pode ser usada para o mal. Há religiosos admiráveis, que eu conheço, e há outros que mereceriam arder no inferno, se você acreditar em um. E eu sempre gosto de lembrar que, no início dos anos 30, o imperador Constantino converteu-se ao cristianismo e deixou de adorar o Deus Sol, mas continua a ser um brutal sociopata. Mesmo depois da conversão, ele enforcou o cunhado, assassinou o sobrinho, condenou à morte o filho mais velho e afogou a mulher em água quente. Portanto, como disse, a religião, como tudo na vida, pode ser utilizada para o bem e para o mal, e acho que o pluralismo e a convivência respeitosa são decisivos para a vida democrática. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, ministro, enfim, pelo prazer de ouvi-lo mais uma vez. Eu vou lançar algumas perguntas aqui, inspiradas ou decalcadas das perguntas que nos foram feitas aqui. E eu começo por uma questão que foi levantada pelo Eduardo Jorge, suponho que falando de Lisboa. E ela é uma pergunta que, a meu juízo, é importante, porque, digamos, ela traz a nossa conversa para o momento presente, né? Acho que todos nós estamos de acordo aqui que, em tese, é possível manter o Estado laico e aceitar e haver convivência entre as diversas religiões, desde que, e aí é que começam os problemas, não haja tentativa de uma ou mais religiões de se impor sobre as demais e fazer da política, que é o meio pelo qual se conquista o poder do Estado, um instrumento para a imposição da sua visão de mundo sobre os demais grupos. Mas é justamente isso que nós estamos assistindo, não só no Brasil, né, mas também no mundo. O senhor acabou de mencionar, ministro, que não há nenhuma democracia no mundo que criminalize o aborto. Isto era verdade até a decisão recente da Suprema Corte Americana. Hoje há vários estados americanos em que há uma criminalização do aborto, não apenas da mulher que se submete ao aborto, mas de todas aquelas pessoas que, direta ou indiretamente, a auxiliam a cometer, digamos, para usar o verbo preferido de quem assim pensa, o aborto. Então, eu queria trazer a pergunta do Eduardo Jorge, que é basicamente como lidar com esse fenômeno. Aqui eu faria a pergunta para o senhor, ministro, digamos, se nós temos os instrumentos jurídicos para enfrentar esse problema, se na aplicação desses instrumentos jurídicos, e aqui eu me refiro não só ao Supremo, mas pediria que o senhor lançasse um olhar para as outras instâncias do Poder Judiciário, se isto tem se dado desta maneira, e faria a pergunta a você, Paula, digamos, mais na visão antropológica, e acho que valeria a pena você ilustrar, né, quando você mencionou aqui esse novo momento pós-88, em que passa a haver uma disputa por hegemonia entre diferentes religiões. E, obviamente, aí tem uma assimetria de poder em que as religiões de matriz africana são aquelas que têm, em geral, os seus direitos mais severamente cerceados. Então, faço essa pergunta. Paula, começo por você, depois o ministro Barroso. Bernardo, por favor, sinta-se inteiramente à vontade para comentar as perguntas e também fazer perguntas. Eu ia fazer duas observações gerais, Jorge, depois tentar responder o que você está me propondo. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o conceito de religião, o conceito moderno de religião, tal como nós usamos sem pensar, é do século XIX. Né? É uma construção histórica que se consolidou
a partir dos intelectuais, dos ilustrados, numa leitura bíblica, em que a religião é uma doutrina, fala com o transcendente, se organiza um texto bíblico, ou um texto. Então, essa ideia de religião como fé, como uma crença individual, é moderna, né? E a gente expande esse conceito para todo mundo. Então, a gente tem índio tem religião, quer dizer, isso serve para as religiões de salvação, as religiões universais, serve para o Islã, serve para o judaísmo, serve para o cristianismo, mas não serve para as religiões afro, não serve para as religiões indígenas, né? Só que o que acontece? Como somente essa noção de religião consegue conquistar respeitabilidade pública, os afro e as outras formas de religião têm que tentar se religiosizar para serem aceitas como práticas coletivas. Então, se inventou a religião afro como uma religião, se inventam as religiões indígenas para que elas possam ter respeitabilidade pública. Senão, é o que o pentecostal faz o tempo todo, diz, isso não é religião, isso é do demônio, isso é feitiçaria, isso é... E também isso é muito verídico, porque a gente passou um passado colonial inteiro sabendo o que era feitiçaria vindo dos negros importados da África. Então, isso é observação 1. A observação 2, a religião sempre esteve no espaço público na história do Brasil, né? Na Europa também. Mas ela não era vista, porque ela era naturalizada. A Igreja Católica era o Estado. Então, ela sempre esteve no espaço público. O que complicou? Complicou quando se diz, não, o Estado é neutro, mas agora vamos, então, fazer o quê com as outras religiões que têm que ocupar o mesmo lugar que a Igreja Católica ocupava antes, né? Como é que se põe todas as outras religiões na mesma relação? Então, o problema de hoje é que as religiões todas estão no espaço público e sabem que devem estar no espaço público, e para ter influência precisam operar no espaço público, não dentro das igrejas, precisam estar fora das igrejas. E isso a gente não vai conseguir voltar atrás, porque é isso que as religiões fazem hoje. Elas trabalham fora das igrejas, em redes, na comunicação, nas escolas, nas imprensas, em todo lugar. Não se colocará mais nenhuma religião para dentro do privado novamente. Isso não é mais possível. Então, a luta agora é no espaço público. Então, eu acho que Habermas ficou curto nisso aí, porque não há como traduzir religião para a linguagem da razão, né? Isso a gente pode debater, mas acho muito difícil fazer essa tradução. Agora, é óbvio que o que está no espaço público não é a mesma coisa do que estava dentro das igrejas, porque a religião no espaço público não é aquela religião dentro das igrejas. Muitas vezes ela não é mais doutrinária, ela se apropria da linguagem jurídica, ela se apropria da linguagem antropológica, da linguagem científica. Então, o que é que está no espaço público? Precisamos enfrentar, tem um monte de coisas que está no espaço público, inclusive a disputa por influência. E é preciso lembrar que a igreja, como organização, ela é uma ferramenta de poder. Então, quanto mais você dá autonomia e dá apoio e dá isenções e privilégios para as igrejas, mais você está aumentando o espaço de poder daquilo que fala no espaço público em nome da religião. Então, é extremamente complicado, porque nós estamos hoje num momento de pós-hegemonia da Igreja Católica. Todas as religiões perceberam que tem que disputar o espaço público e não ficar sendo respeitado lá na sua crença privada. O problema é o espaço público. E todas estão tentando, quer dizer, de algum modo ou de outro, fazer valer a sua influência no espaço público, senão você não consegue fazer prevalecer a sua respeitabilidade. Então, você tem que estar no espaço público, fazer luta política para quê? Para que a linguagem jurídica seja reconhecida. Por que os afro não conseguem ir para frente? Porque até no cartório, quando você vai fazer a denúncia, o oficial que está lá diz, mas isso não é religião, não vou nem reconhecer a denúncia. Então, precisa mudar, digamos, não só as leis, o enquadramento jurídico, precisa mudar a matéria-prima mesmo da sociedade. E essa é uma disputa muito difícil de fazer.
Não sei se respondi isso. Respondeu, e eu queria, o ministro, só uma licencinha, fazer uma provocação aqui ao Bernardo, né? Porque isto remete, o que a Paula comentou agora, a um tema que tem sido aqui debatido entre os vários participantes no chat, que é o tema, digamos, precisa mudar a educação em torno dessa questão, né? Eu te faria assim a provocação. O livro vai na direção de que, ok, isso tem na BNCC, vamos aceitar, obviamente temos que todos nos curvar à decisão que foi do Supremo e tal, mas você acha que na prática tem alguma chance, digamos, da educação religiosa no Brasil avançar na direção do pluralismo, tendo em vista que esse vai ser um espaço disputado, um espaço de poder disputado pelas religiões, no sentido de fazer proselitismo nas escolas? Mas fica isso como provocação. Eu queria passar a palavra ao ministro Barroso de novo. Tudo bem, Bernardo? Pois então, Sérgio, sobre a questão nos Estados Unidos, que foi o ponto que você levantou. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos são uma federação, como, aliás, o Brasil, e, portanto, você tem lá dois grandes níveis de poder, o federal, representado pela União, e dos estados. No Brasil, interessantemente, embora seja uma federação em que os estados têm autonomia, a maior parte do direito substantivo é federal. Portanto, o Código Penal é um código nacional, o Código Civil é um código nacional, o Código Comercial é um código nacional. Nos Estados Unidos, diferentemente, cada estado edita o seu próprio direito substantivo. Então, cada estado tem o seu Código Penal, cada estado tem a sua legislação comercial. O que aconteceu nos Estados Unidos? Em 1973, uma lei do estado do Texas criminalizava a interrupção da gestação, tratava como crime. Essa matéria foi levada ao Supremo Tribunal Federal, à Suprema Corte Americana, num caso famoso como Roe versus Wade, de 1973, e a Suprema Corte, naquela decisão, entendeu que era inconstitucional os estados criminalizarem a interrupção da gestação até o 3º mês, pelo menos, de gestação. Essa foi a primeira decisão. Depois teve uma segunda decisão, um caso chamado Casey, que modificou um pouco o critério, mas a verdade é que eles proibiram os estados de criminalizarem a interrupção da gestação. O que aconteceu nessa decisão mais recente do Dobbs é uma decisão altamente criticada e criticável, porque era uma jurisprudência pacificada desde 1973, portanto, há quase 50 anos, e que tinha apoio da maior parte da sociedade americana, mas a Suprema Corte foi, não quero usar a palavra capturada, mas hoje a maioria é uma maioria conservadora, em alguns casos extremamente conservadora, e eles se dispuseram, que nem na gestão do Reagan se conseguiu, que foi revogar, overrule, como eles dizem, o caso Roe versus Wade. Mas não foi para criminalizar o aborto, foi para devolver a competência aos estados. Portanto, cabe a cada estado definir se a interrupção da gestação vai ou não ser criminalizada. Muitos estados ainda a permitem, de modo que é possível dizer que a interrupção da gestação é admitida nos Estados Unidos, porque basta você viajar de um estado para o outro. É claro que você dificulta as mulheres mais pobres de fazerem isso, mas a verdade é que é permitido nos Estados Unidos. Mas mesmo os países mais católicos, viu? Itália, Espanha, Portugal, não criminalizam. De novo, eu insisto, o aborto é uma coisa ruim. O papel do Estado é evitar que ele aconteça, dando educação sexual, contraceptivos e amparando a mulher que queira ter o filho. Porém, quem se veja na situação dramática de precisar fazê-lo por tal ou qual razão, a meu ver, não deve ser tratado como criminoso, mas ter outro tipo de amparo do Estado. Tem uma pergunta, Sérgio, só para você saber, se você não tiver visto, que não está no chat, está
no Q&A, mais sobre a questão das escolas públicas e das escolas religiosas, só para você saber, e dirigida a mim e a você, para mais adiante. Essa eu respondo de primeiras, assim, depois, quando você terminar. Então, a sua pergunta específica sobre a questão do aborto é essa, é a situação que existe nos Estados Unidos. No Brasil, há uma decisão da primeira turma, por 3-2, que concedeu o habeas corpus ao médico, à enfermeira e à mulher, entendendo que esse é um direito fundamental da mulher e que, portanto, não pode ser criminalizado. Mas essa foi uma posição da turma, não é nem vinculante. Votamos eu, a ministra Rosa e o ministro Fachin favoravelmente. Essa matéria vai ser, em algum momento, levada ao plenário, a uma ação de relatoria da ministra Rosa Weber, e, portanto, não há um pronunciamento do plenário do Supremo sobre essa questão, e, em algum momento, ela vai ser decidida. Mas, no Brasil, não há um pronunciamento da Suprema Corte sobre esse assunto. Vigora ou não, essa vai ser a discussão, o artigo do Código Penal de 1940, que criminaliza em todos os casos, salvo estupro e risco de vida ou risco de morte para a mãe. E houve a decisão, no caso do bebê anencéfalo, né, que não está no Código Penal, é uma decisão da Suprema Corte. Né? Essa é vinculante. No caso de... Eu acho até que nos casos de anencefalia ou de qualquer outra lesão fetal incompatível com a vida extrauterina, eu acho que é possível interromper. Essa é a posição do Supremo. Muito bom. Bernardo, eu te deixei uma provocação, você pode respondê-la ou fazer o comentário que você quiser. Deixa eu antes rapidinho responder ao Rafael aqui, que faz a afirmação de que, em geral, as escolas cristãs são melhores que as escolas públicas. Rafael, basicamente a resposta é a seguinte: em geral, com exceções, as escolas privadas são melhores do que as escolas públicas, né? Não se trata de que as escolas cristãs são melhores do que as escolas públicas. As escolas laicas privadas são, em geral, melhores do que as escolas públicas. Né? É esse o ponto. Sérgio, posso dar uma palavrinha sobre isso, só rapidamente? Claro. Sabe que a minha mãe era judia, meus avós vieram de Salônica, na Grécia, minha mãe foi morar no Uruguai, depois veio morar no Brasil, casou-se com meu pai, na faculdade se conheceram, nós somos de Vassouras, e aí mudamos de Vassouras para o Rio. Meu pai passou num concurso público para promotor de justiça. Quando nós mudamos para o Rio, as principais escolas do Rio eram escolas religiosas, eram o Santo Inácio, o Santo Agostinho, o São Bento, e eu não podia ir para nenhuma dessas escolas por ser judeu, nem minha mãe queria, nem eles me aceitavam, porque eu não era batizado, não tinha feito os ritos tradicionais. E então eu tinha que ir para uma escola pública, era a opção que havia na época, início dos anos 60. Havia duas grandes escolas públicas no Rio, o Pedro II, que era uma escola federal, e o Pedro Álvares Cabral, que era uma escola estadual, que ficava ali em Copacabana. E aí, a prova mais difícil, olha que eu já fiz muita prova na minha vida, a prova mais difícil que eu fiz até hoje foi o admissão, que era a prova que você tinha que fazer para entrar para uma dessas escolas públicas modelo. E eu preciso dizer que tive uma formação de escola pública excepcional. Portanto, a escola pública, que é a coisa, e por depoimento próprio, a escola pública é a coisa mais importante que um país pode fazer pelos seus filhos. Escola pública para ensino básico de qualidade, e eu me coloco nessa situação. Embora a minha família não fosse, felizmente, hipossuficiente, eu estudei em escola pública com grande proveito e sou convencido, desde então e para sempre, que esse é o grande papel do Estado, o maior de todos. Escola pública de qualidade no ensino básico, ou seja, da creche ao final do ensino médio, escola pública de qualidade. No mais, eu concordo plenamente com você. Por muitas razões, as escolas privadas são melhores, e as escolas católicas, os jesuítas têm uma tradição
de ensino. No Rio, Santo Inácio e a PUC são escolas jesuítas de alta qualidade, mas é possível haver escolas públicas de alta qualidade também, é só uma questão disso ser uma prioridade. É isso. Bernardo. Vamos lá, alguns comentários rápidos, entrando no tema que você levantou. O ministro Barroso mencionou Marx, né? Eu gostaria de lembrar que, na mesma frase que Marx fala que a religião é o ópio do povo, na mesma frase ele diz: é o coração do mundo sem coração, né? Ou seja, uma sensibilidade que pode ser usada eventualmente politicamente para certos fins, mas a religião expressa, né, uma demanda profunda, né, na humanidade, de proteção, esperança, comunidade, que não necessariamente deve ser dada pela religião, mas certamente é algo que tem uma longa história, está sempre presente e, portanto, a ideia de religiosidade, mais que religião, um grande pensador judaico, Martin Buber, gostava de separar entre religiosidade e religião. Religiosidade é algo profundo de cada indivíduo, né, a procura, a espiritualidade de sentido, e a religião são instituições que têm a lógica normal de qualquer organização política, defesa de interesses, autopromoção, assim por diante, né? Eu acho que essa diferença, eu concordo também com a Paula, que a própria ideia de religião é uma ideia moderna, inclusive não se aplica ao judaísmo, né? Não se aplica até ao Islã, nesse sentido que a gente vê hoje a religião, por exemplo, na perspectiva mais cristã, né? Que tem ligado ao processo de modernidade. Então, não é só uma questão de religiões indígenas, né? Ou de origem africana, também as outras chamadas religiões, né? O confucionismo, né? Não é religião, o taoísmo, né? Então, temos que ter uma certa disposição a enxergar essa diversidade, e, ao mesmo tempo, eu tenderia a te falar mais de liberdade de crenças, mais do que religião, né? Religião é um tipo de crença, mas é um tema difícil de entrar. Inclusive o tema do espaço público, que hoje ficou tão confuso entre o privado e o público. O que significa espaço público onde está privatizado e está dominado por forças anônimas que não se apresentam, né? Que é o fundamental do espaço público, e você tem algo a dizer, né? E se apresentar, né? Dizendo quem você é. Hoje esse espaço público é colonizado por forças anônimas, que fazem questão de se manterem anônimas, né? É um espaço confuso que exigiria todo um debate interessante. Mas, voltando àquilo que o Sérgio colocou, que é o bottom line, que é algo que deve ser construído, parte esse debate mais de elite, né? De quais são as respostas possíveis, seja a nível de Estado, dos partidos políticos, né? Mas também há uma questão da educação, né? Os subsistemas sociais têm uma certa autonomia. Se a gente vai ver o que acontece hoje no ensino religioso, tem muita coisa boa no sentido do esforço de secretarias de educação estaduais, municipais, de produzir um material mais pluralista. Não entrar no mérito da qualidade intrínseca de cada um desses materiais, da visão, do ângulo que eles tentam enfrentar. Há milhares de professores, dezenas de milhares de professores que hoje ensinam no ensino religioso, inclusive como mais uma matéria. A maior parte dos professores que ensinam ensino religioso ensinam também história, até matemática, né? Porque faltam pessoas formadas. Então, esse espaço enorme do ensino religioso que existe efetivamente é sobre o qual devemos atuar. Eu acho que há dois níveis. Um nível de formação de pessoas que estão na esfera executiva, seja estadual, municipal ou federal, né? De produzir grandes linhas diretrizes, né? Eu acho que a BNCC tem muito a ser modificada, aprimorada, e ao nível de produção de diretrizes para o ensino fundamental que possam ser utilizadas
pelas secretarias de educação e os professores. A nossa proposta é que o tema de religião em si mesmo, tipo de religiões, não entre como está hoje, né, na proposta curricular, quando a criança tem 6, 7, 8, 9 anos. Eu acho que aí está o âmbito da família. E nessa fase da vida, a gente tem que transmitir valores fundamentais de respeito à diversidade, da convivência, né, da diferença, e entrar no tema da religião no sentido que foi mencionado já pelo embaixador Ibáñez e pelo ministro Barroso, no sentido de dar elementos de formação sobre diferentes formas de religião, porque dos problemas do preconceito, seja racial, seja religioso, é ignorância. Né? Se falam de, né, voltando pouco ao nível pessoal, o ministro Barroso tanto enfatizou, né, quando eu era maltratado na escola pública uruguaia, que eram boas, mas pelas crianças, por ser judeu, certamente uma coisa eles não sabiam, o que é ser judeu. Né? Era um preconceito que vinha, no caso, na maior parte dos casos, da origem da velha Igreja Católica, que se transformou e procura se transformar em relação a esse tema, embora ainda existam elementos que permanecem a nível de certos grupos religiosos, mas a Igreja Católica tem feito um trabalho enorme, né, de, eu diria, redenção em relação a esse tema, mas o que se trata, em geral, é de ignorância. Quando os documentos da União Europeia mencionam que parte importante do preconceito é simples ignorância. Não sabe, a criança não sabe que é ser diferente, que é possível acreditar em outras coisas e que devem ser respeitadas. Não entrar no mérito de minha crença ser melhor ou pior que a tua. Cada um torce por aquilo que ele acha, e em particular na casa lhe foi transmitido. Né? Então, essa formação de valores democráticos, acho que a nova Constituição, fugindo, inclusive, do período da ditadura, eliminou a matéria de educação moral e cívica e deixou um buraco enorme. Deixou um buraco enorme. A criança hoje não tem educação moral e cívica, no bom sentido da palavra, de educação de quais são os fundamentos do Estado no qual vivemos, o que significa ser cidadão, de quais são nossas instituições. Acredito que, revendo e aproveitando a existência de algo chamado ensino religioso, pode ser transformado, e aí eu transformaria, inclusive, não em matéria opcional, mas seria até obrigatória, onde não se ensina religião no sentido estrito, se ensina tolerância, respeito, conhecimento da diversidade, né, em uma perspectiva democrática. Inclusive, ainda, por mais esforços enormes feitos por educadores de ensino religioso, a matéria do ensino religioso em nenhum momento apresenta quais são os fundamentos. E seus fundamentos são o Estado democrático. Existe uma matéria religiosa definida como não proselitista, que é aberta à diversidade, como está escrito na Constituição e na Lei de Diretrizes Básicas, mas esses fundamentos devem ser retomados no ensino escolar. Os professores têm que falar, olha, existe o ensino religioso porque somos um Estado que respeita e valoriza a diversidade. Que valores são esses? E esses valores que devem ser transmitidos nos primeiros anos de ensino fundamental, para posteriormente ser complementado com ampla visão histórica, e em particular do Brasil contemporâneo, das mais diversas religiões existentes, e cada um segue seu caminho e deve ser respeitado e celebrado. Eu vejo crianças que participam em festas judaicas, muçulmanas, cristãs, e ficam maravilhados com a riqueza de cada cultura. Né? Essa valorização da riqueza, né, da cultura, deve ser o fundamento do ensino religioso. Nós estamos chegando, de fato, ao final aqui da nossa conversa. Eu queria fazer uma pergunta simples e depois pedir ao embaixador Ibáñez que dê suas palavras finais. O Bernardo já avançou nessa linha, então, Bernardo, essa pergunta é para a Paula e para o ministro. É uma pergunta, acho que, salvo engano, levantada aqui pelo
ou sugerida pelo Otávio de Barros, né? Uma espécie de qual é a agenda para recuperar chamar o espaço da laicidade em benefício da democracia e da liberdade religiosa. Do ponto de vista, olhando mais concretamente, Bernardo colocou acento no tema do trabalhar no campo do ensino religioso, na perspectiva por ele sugerida e sugerida pelo livro. Paula, como é que você vê isso? Quer dizer, quais são as batalhas a enfrentar no curto prazo? Ministro, também o senhor, olhando o trabalho do judiciário, não só em relação a essa questão pendente sobre a criminalização do aborto, foi tomada por uma das turmas, não chegou a plenário. Tem outros temas da agenda do judiciário que demandarão decisões cruciais para demarcar esse campo? Paula, você quer começar? E aí Quer começar voltando um pouco ao tema que o Bernardo levantou, que eu estou bastante de acordo com ele, e sinalizar a dificuldade no Brasil de você instruir as crianças com uma cultura cívica e republicana, né? Toda vez que a gente põe moral e cívica na escola, vira ditadura. Toda vez que vem o fim da ditadura, a gente põe religião. Então, na verdade, a gente não tem espaço para construir uma cultura cívica, né? E a religião ocupa esse lugar. Você mesmo está dizendo que é ali que a gente tem que ensinar cultura cívica, porque, paradoxalmente, embora eu esteja de acordo com você que a religião é um tipo de crença entre outras, tanto na Constituição quanto na cabeça das pessoas, a crença religiosa é superior, melhor e tem que ser mais defendida do que outras crenças. Não tem, isso aí é muito difícil. Essa que tem que ser protegida. A minha crença de ser qualquer outra coisa não precisa ser protegida constitucionalmente. Então, é como se a religião vai ocupar essa função, o que se chama de religião, né? De produção de uma linguagem cívica republicana. Agora, o que fazer com ela, né? Você está propondo uma coisa aí, mas eu me lembro bem que eu acompanhei esse debate na Suprema Corte sobre o ensino confessional. O voto do ministro Moraes era que se ensinasse doutrina na escola, Santíssima Trindade na escola. Então, não é que há um acordo sobre o que se ensinar. O que você está propondo perdeu de 6-5. Não. E tanto mais interessante que as sociedades civis interreligiosas estavam propondo exatamente o contrário, estavam propondo que não se ensinasse ensino confessional na escola, se ensinasse ensino que eles chamam de não confessional, que tem vários formatos. Isso no Paraná está muito claro, em São Paulo está muito claro, e etc. Então, digamos, a religião como uma noção na cabeça das pessoas, ela precisa ser respeitada, ela é uma coisa meio sagrada. Então, como limitar a religião? Esse é o problema. Eu acho que, sim, olhar para o que se faz na escola, mas também olhar o que se faz com relação às igrejas. É possível que as igrejas tenham essa amplitude de circular dinheiro, essa amplitude de circular redes de televisão e redes não controladas, essa amplitude de fazer tudo que elas fazem sem controle do Estado? Como cercear isso sem vir liberdade religiosa? Mas o poder das igrejas precisa ser controlado. As igrejas não são supervisionadas no Brasil. E por aí passa um monte de coisas, né? E é por aí que se alavanca o poder institucional dessas religiões que buscam maior poder. Eu acho que esse é um lugar onde teria que se olhar também. Não tenha dúvida, Paula. A prudência me diria para eu ficar quieto, mas eu acho que você tem absoluta razão. Quer dizer, o peso das bancadas religiosas no Congresso fazem que qualquer tentativa de mudança da legislação de tratamento fiscal ou mesmo de aplicação da legislação vigente seja uma batalha morro acima. E há, para fazer analogia com o que se dizia a respeito do dólar, o privilégio exorbitante dos Estados Unidos, aí tem um privilégio exorbitante das igrejas
de maneira geral, e muito especialmente das igrejas cristãs, evangélicas e da Igreja Católica também. Ministro Barroso, quem disse isso fui eu, não foi o senhor. Então, suas considerações finais. Sérgio, eu sou uma pessoa que, no geral, eu acredito no debate público, na razão, na boa-fé e nas pautas certas. Assim, eu tenho um sentimento meio kantiano de que tudo que é certo, justo e legítimo um dia vai prevalecer no espaço público e que, portanto, a gente precisa colocar com qualidade e respeito os argumentos na mesa. Mas eu faria uma observação. O mundo é plural e as religiões também são plurais. Eu conheço judeus conservadores, eu conheço judeus progressistas. Havia até uma tradição de esquerda no judaísmo, Bernardo saberá. Eu conheço católicos progressistas, católicos conservadores. Eu conheço evangélicos progressistas e evangélicos conservadores. Eu acho que se criou um pouco uma falsa unidade. É claro que existem alguns pontos que, para algumas pessoas de formação religiosa, são inegociáveis, mas eles são poucos. Portanto, eu acho que eu faria um pouco um apelo ao pluralismo e à razão, e um pouco ao que é certo e ao que é errado. Se a igreja estiver lavando dinheiro, isso não é religião, isso é picaretagem. Portanto, é preciso ter atenção para que o sentimento legítimo, o sentimento religioso legítimo, não seja manipulado de forma indevida. Mas eu preciso dizer que eu convivo com muita tolerância com o pensamento divergente, com o pensamento contrário. A premissa, que eu acho que a gente está precisando recuperar no Brasil, é a civilidade na maneira de colocar o argumento. É acabar com a ideia de que quem pensa diferente de mim só pode ser um cretino completo a serviço de alguma causa escusa. Porque é isso que aconteceu no Brasil. As pessoas não colocam os seus argumentos na mesa, desqualificam o outro e, em seguida, inventam uma mentira que é para desqualificar mais ainda o outro. Quer dizer, é preciso que a mentira volte a ser errado de novo. Ainda ontem voltou a circular na internet uma frase que não é minha e que eu não penso e nem nunca disse, que eu teria dito: eleição não se ganha, eleição se toma. Isso é absolutamente inverídico. Essa é uma frase de um senador de Roraima que me dizia que ele tinha ganho 2 vezes as eleições no tempo do voto impresso e que tomaram dele. E, portanto, ele é que se queixava que tomaram a eleição. A eleição se ganha no voto. Mas vira e mexe, circula essa mentira. Como o sujeito não gosta da minha posição em muitas matérias, eles acham que têm o direito de inventar uma mentira. Essa faz mal à democracia. Tem uma que diz que eu sou chantageado pelo ex-ministro Zé Dirceu por uma orgia que participamos em Cuba. É tão bizarro. Eu nunca fui a Cuba, eu não sou dado a orgias, eu não tenho nenhum contato com o ex-ministro Zé Dirceu, mas circula com centenas de milhares de acessos. Portanto, ou então as pessoas que invocam Deus e falam assim: em nome de Deus, eu quero que você morra. Nada disso é Deus. Portanto, a religião foi apropriada pelo mal em alguns segmentos da vida brasileira. É preciso convencer essas pessoas que a religião é um instrumento do bem, é um instrumento do amor ao próximo. Está lá no judaísmo, está no cristianismo, está no budismo, que é a lei de ouro, é você não fazer aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Essa é a regra de ouro para a vida, e subjacente à filosofia mais sofisticada para as pessoas que têm uma visão laica da vida. Portanto, como nós estávamos falando, a Paula falou de educação moral e cívica e OPB, no nosso tempo, que eram as matérias da ditadura. Quer dizer, eu acho que a gente tinha que ter mesmo uma matéria na educação básica, que a gente pode pensar o nome, mas eu chamaria de valores republicanos e direitos fundamentais, ou alguma coisa em que a gente pudesse passar o que é o sentido da liberdade de expressão, o que é o sentido da liberdade religiosa,
o que é o sentido de você respeitar o outro na sua diversidade. Portanto, eu continuo uma pessoa crente no bem, na boa-fé e na razão como vetores que impulsionam a história. E apenas para observar, Sérgio, no que você falou, quer dizer, há duas pautas importantes que tangenciam a questão da religião e que precisam ser debatidas. Uma é a questão de drogas. É preciso tratar o problema das drogas. Eu já estive debatendo isso aí mesmo na Fundação, sem superstição, sem preconceito, e verificarmos que nós estamos perdendo essa guerra. O tráfico domina partes do território brasileiro, o consumo não diminuiu. Portanto, eu acho que nós precisamos fazer um debate. Quem é a favor da repressão precisa repensar. Quem é a favor da legalização precisa colocar os seus argumentos na mesa. Mas a política de drogas no Brasil é um fiasco, que só resulta em hiperencarceramento de meninos jovens primários sem nenhum proveito para a sociedade. Esse é um debate que nós precisamos superar, um preconceito. Acho que a questão indígena é muito importante. Essa ideia missionária do século XVI, vamos cristianizar os índios e, portanto, vamos chegar lá para convertê-los ao cristianismo, também considero que é um equívoco. E hoje, do meu ponto de observação, Sérgio, tendo trabalhado com essa questão no Supremo como juiz, tentando protegê-los na pandemia, o contato das comunidades indígenas com a nossa civilização é devastador. Não há, a partir do momento em que haja o contato, começa, infelizmente, a degradação. E, portanto, é preciso colocar esse argumento na mesa e protegê-los da melhor forma possível, evitando que a nossa cultura deturpe. E aí tem problemas de suicídio, de alcoolismo e de toda sorte, pela dificuldade de se integrar à nossa sociedade. E, portanto, sem ser um especialista, Paula é uma antropóloga, e desculpe eu estar me metendo nessa área, mas do que eu vejo, manter o respeito com a demarcação de terras e o mínimo de contato, eu hoje sou convencido de que é a única salvação. Nós somos extremamente deletérios à cultura indígena. Tanto acho que drogas e a proteção das comunidades indígenas como tal, nas suas tradições e nas suas culturas, são temas importantes que, às vezes, enfrentam visões religiosas. Mas, de novo, eu entendo que todas as visões que não sejam violentas nem intolerantes merecem respeito e consideração, e a gente deve debater abertamente, honestamente e respeitosamente todas as possibilidades. É assim que se deve viver a vida, e eu espero que a gente consiga retomar um tempo em que as pessoas possam divergir sem se agredir, que as pessoas possam divergir com argumentos e não com a desqualificação e com a mentira. Mentir precisa voltar a ser errado de novo no Brasil. Muito bem, ministro. Excelente. Queria passar a palavra agora ao embaixador, não sem antes dizer que eu saio daqui com uma dúvida teológica que não será resolvida aqui, mas que foi fomentada pelo Bernardo Sorge. Eu sempre achei que havia 3 religiões do livro, né? E as 3 religiões se enquadravam num paradigma único a respeito do que se entende por religião. E você diz que, digamos, o que moldou a noção de liberdade religiosa foi o cristianismo e colocou de lado o islamismo e o judaísmo. Mas isso a gente discute em outro momento, mas eu queria te dizer que eu gostei de tudo aqui, mas isso me deixou muito angustiado, Bernardo. Eu espero que você me ligue em seguida, porque senão eu vou ter um dia tremendo aqui. Embaixador. Muito obrigado, Sérgio. Realmente foi um prazer esta conversa, não? E realmente poder ouvir a cada um dos palestrantes com as suas experiências, também as suas reflexões, que são muito ricas. Uma das mensagens, sobretudo do ministro Barroso, não somente, mas também ele, da pluralidade, não? do mundo. E eu acho que isso é muito importante, é uma pluralidade aqui no Brasil, sem dúvida, que já é um país plural
desde o início, mas também, eu diria, uma pluralidade no mundo inteiro. E a vontade que temos com este projeto, que temos com a Fundação Fernando Henrique Cardoso, é precisamente isso, não? É refletir juntos, refletir o que estão fazendo esta reflexão aqui dentro do Brasil, mas também conectar com as reflexões fora do Brasil, em particular, como não, com a União Europeia, não? Que é um parceiro estratégico da União Europeia e do Brasil, e queremos manter esta discussão. Muitas das coisas que aqui foram faladas também estão acontecendo lá na Europa, também em outros lugares do mundo, não? É um pouco radicalismo, vamos dizer, não somente político, mas também religioso, é uma realidade. Eu acho que poder nos sentar os expertos, as pessoas que estão conhecendo essas coisas dos dois lados do Atlântico, da Europa e do Brasil, da América Latina, ajuda muito desse ponto de vista. Então, nós ficamos muito satisfeitos de fazer este esforço com a Fundação Fernando Henrique Cardoso e agradecer uma vez mais. Hoje foi o tema da religião, podemos logicamente tocar outros temas. O ministro Barroso tocou temas tão importantes como o das drogas, onde realmente há um debate internacional ao respeito, com essa convicção de que o nosso combate não está dando certo e que temos que fazer todo o esforço para tentar encontrar novas soluções, como não também o tema indígena, que é tão importante aqui no Brasil e que a União Europeia tenta também aportar a sua contribuição. Então, desse ponto de vista, agradecer aos palestrantes, agradecer Sérgio e a Fundação Fernando Henrique Cardoso por esta oportunidade que nos dá e buscar, seguramente, nas futuras oportunidades, trazer um pouco mais, que sim está no livro, mas que pode ser que hoje não estivesse tanto entre os debatentes, poder trazer também o olhar europeu, que eu acho sempre é muito gratificante. Vocês também têm um olhar europeu de por si, mas, bom, trazer pessoas que estão lá vivendo a realidade europeia hoje em dia para poder debater com todos nós. Muitíssimo obrigado, Sérgio, muitíssimo obrigado a todos e cada um dos palestrantes e ainda mais muito obrigado aos ouvintes de hoje. Nós é que agradecemos, embaixador. Olha, sempre um prazer essa interação aqui. Vou me permitir com você e com a delegação da União Europeia no Brasil. Bernardo, Paula, ministro Barroso, embaixador mais uma vez, muitíssimo obrigado em nome da Fundação Fernando Henrique Cardoso e obrigado a todos aqui que nos assistiram, mandaram perguntas. Nem sempre é possível fazê-las todas, mas eu acho que foi um ótimo papo. Um abraço a todos. Abraço, obrigada. De bom. Tchau, gente. Obrigado pelo convite.